Meus irmãos, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias. Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Diz-nos assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todo sempre, amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E você diz amém. Meus irmãos, nós vivemos em dias muito difíceis, dias estes onde o espírito do engano que já está no mundo, ele tem usado seus servos, para que este engano, além de afetar todos aqueles que não têm Cristo em sua vida, fazer com que afete também aqueles que já abraçaram a fé em Cristo Jesus. Nós vivemos em dias de fake news. Essa palavra fake news significa notícia falsa, ou falsa notícia. Ela está diretamente relacionada ou ligada à palavra mentira. Ambas estão relacionadas com o engano. A internet possibilita que todas essas notícias falsas se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida. As redes sociais fazem o quê? Aceleram esse processo mais ainda, fazendo com que as pessoas que já não têm o costume de verificar as fontes, acabam caindo nessa armadilha do diabo. Como distinguir o verdadeiro do falso? Esse é o título que eu escolhi aqui esta noite. Como distinguir o verdadeiro do falso? Simples, meus irmãos. Pela palavra e pelo Espírito. São as duas armas da igreja para que pudéssemos discernir o verdadeiro do falso. O que não pode existir nesses dias, os últimos dias da igreja na terra, é dois grupos dentro da igreja. Aqueles que preferem mais o estudo da palavra, e aqueles que preferem mais as manifestações do Espírito. E por que é que não tem que surgir esses dois grupos dentro da igreja? Porque a palavra não se separa do Espírito, e o Espírito também não se separa da palavra. Sem o Espírito não se entende a palavra, e sem a palavra nós também não entendemos o Espírito. Quando falamos sobre o Espírito, sem o Espírito não se entende a palavra. E por que isso é uma grande verdade? Quem foi que inspirou os profetas e os apóstolos para escrever as sagradas escrituras? O Espírito. Quem é o maior intérprete das escrituras? O Espírito. Quem é que nos ilumina para entender o que foi revelado?
o Espírito. Note que sem o Espírito ninguém entende a palavra. Agora note que o contrário também é verdadeiro. Sem a palavra ninguém entende o que é o Espírito de Deus. Porque é por meio da palavra que eu sei que o Espírito Santo é um Deus. É por meio da palavra que eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa. É por meio da palavra que eu sei que ele distribui dons espirituais. E é por meio da palavra que eu sei que o Espírito Santo distribui frutos do Espírito. Note, meus irmãos, que não existe Espírito sem palavra, e nem palavra sem Espírito. Alguém que tem muito o Espírito, mas não gosta da palavra, este alguém está fora das Escrituras. Alguém que tem muita palavra e também não tem Espírito, também está fora das Escrituras. Jesus não vem buscar dois grupos, ele vem buscar uma única igreja. A igreja que entende que palavra e Espírito são coisas inseparáveis. Eu quero chamar a sua atenção para a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz-nos assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha o começo do texto. Mas o Espírito expressamente diz. Quem foi que disse? O Espírito. Onde é que está escrito? Na palavra. Note que sem Espírito e palavra, não tem como termos uma igreja forte, para sabermos distinguir entre o verdadeiro do falso. O Espírito diz. Quem foi que diz? O Espírito. E onde é que a gente encontra essa informação? Na palavra. O processo de comunicação entre uma pessoa e outra é falar e ouvir. Alguém que está falando, alguém está ouvindo, e este alguém depois começa a falar, e esta outra pessoa agora começa a ouvir. Esse é o processo absolutamente natural da comunicação. E se você pensar nessa ideia, você vai perceber que palavra e Espírito também estão juntas. Por quê? Porque eu preciso falar com Deus. E como é que eu falo com Deus? Por meio da oração. Mas Deus também fala comigo. E como é que Ele fala comigo? Por meio da leitura da palavra. Note que não tem como dissociar o Espírito da palavra e a palavra do Espírito. Perguntaram uma certa vez para um grande teólogo chamado A.W. Tozer: o que é mais importante para o crescimento espiritual de uma igreja? O estudo da palavra ou a busca a Deus através da oração? Ele respondeu com uma pergunta. Ele disse assim: o que é mais importante para uma águia? A asa da direita ou a asa da esquerda? Repita comigo: não tem como distinguirmos o verdadeiro do falso, se não for pela palavra e pelo Espírito. O engano, meus irmãos, a gente vai perceber isso, está diretamente ligado à mentira. Tanto é que há uma propensão do ser humano mais para o dia da mentira do que enfatizar a verdade. Tanto é que nós temos um dia no nosso calendário intitulado como Dia da Mentira, mas nós não temos um dia chamado Dia da Verdade. As mentiras, a gente vai perceber que não estão apenas do lado de fora, elas estão permeando já o lado de dentro da casa de Deus. Elas estão presentes no culto. E por que presentes no culto? Em que momento? Quero citar alguns exemplos. No momento das pregações, os pregadores vão além daquilo que está escrito. Isso é mentira, isso é o espírito do engano. As pessoas não querem se contentar com o que foi revelado, querem ir além do que está escrito. Isso é mentira, isso é engano. E infelizmente está na boca de muitas pessoas. Muitos atribuem ou querem fazer aplicações dos textos
que às vezes estão direcionados para o milênio, como por exemplo, alguns textos do livro do profeta Isaías, mas querem trazer as aplicações para os dias de hoje. Isso é o quê? É o engano, é a mentira, que está infiltrada às vezes dentro do culto, por meio da pregação. Mas a igreja que tem o Espírito, a igreja que lê a palavra, ela não é enganada. A igreja que tem Espírito e palavra, a igreja que não pertence nem ao grupo A ou ao grupo B, pertence à única igreja verdadeira, esta igreja não é enganada. E eu sei que você está aqui esta noite. Às vezes nos testemunhos, existem pessoas que não são chamados mais de evangelistas, são evangelásticos, porque falam das curas e aumentam tanto para dar ênfase nas suas mensagens. Quando sai de um congresso onde Deus salvou 2 pessoas, chega um outro falando que Deus salvou 130, 90 foram batizados com o Espírito Santo. Nas viagens, às vezes vai aqui para o Jardim da Conquista, perto do Jardim Santo André, fala que já fez viagens internacionais. O mundo está perdido, meus irmãos, e estão querendo fazer perder os que estão dentro da igreja, mas nós temos o Espírito e a palavra. Quem ama o Espírito e a palavra aqui esta noite? Infelizmente, às vezes, esse engano está nos nossos hinos. Foi perguntado também para este mesmo teólogo, A.W. Tozer, sobre essa questão do crescimento espiritual e a hora do louvor e adoração a Deus. Ele disse assim: os cristãos de hoje não contam mais mentiras, eles vão às igrejas e cantam essas mentiras nos seus hinos. Quantos hinos que não têm base bíblica e as pessoas estão cantando por aí? Note que o engano não está só lá fora, ele já entrou. O que nós temos que fazer é não dar lugar, porque quem ama o Espírito e ama a palavra, sabe que não tem como dissociar o Espírito da palavra, e quem ama o Espírito e a palavra, nunca é enganado. Jesus está aqui esta noite dizendo: o diabo está querendo te enganar, mas se agarrares a tua vida com o Espírito de Deus, e amares o ensino da palavra, jamais tu serás enganado pelo diabo que está aí fora. Você pode levantar a mão e adorar o Senhor? Eu vou citar o exemplo de um produto, para falar sobre verdadeiro e falso, e esse exemplo de produto que eu vou citar é o relógio. Como eu sei que um relógio de determinada marca é um relógio verdadeiro ou falso? Ou seja, que corresponde àquela determinada marca ou não? Como é que eu sei isso? Primeiro, a gente precisa analisar que quem tem mais domínio, autoridade para falar sobre o assunto é o técnico, aquele que observa o modelo, o produto, e sabe diferenciar entre o verdadeiro e o falso. Aquele que tem conhecimento, aquele que estudou para isso, aquele que tem comunhão com alguém que lhe passou essas informações. Então, primeiro, precisamos entender também que depende muito do lugar onde é que você compra esse relógio. Se você compra em uma loja oficial, a probabilidade do relógio ter aquela determinada marca é grande. Mas se você compra em um lugar que não tem responsabilidade nenhuma com relação aos impostos, o que é que vai acontecer? Você poderá ser enganado. Segundo, você precisa olhar o valor do relógio. Às vezes o relógio é muito caro, original, mas o falsificado, ele está por R$200, por R$100. Então você já percebe, você já consegue detectar que aquilo tem um grande problema e você tem que ficar esperto. Terceiro, a numeração do fundo do relógio, ele é aço ou ele é feito de inox? A sua pulseira, a caixa da pulseira é de plástico ou não? Qual é o tipo de maquinário que tem esse relógio? Como funciona o seu mostrador? Então note que o técnico, ele sabe identificar. Por quê? Porque estudou, porque aprendeu, porque fez curso, porque fez
um trabalho intenso para que ele viesse a ser formado para saber distinguir entre o falso e o verdadeiro. Agora, trazendo essa lição para os dias de hoje, sob a perspectiva de Gálatas, nós vamos entender uma coisa muito importante aqui esta noite. Tem coisa que você olha, bate o olho e já sabe que é falso, mas tem muita coisa que você demora, bate o olho, tem que examinar, precisa fazer cursos, precisa estudar, precisa se dedicar, porque não é fácil. E existem coisas por aí que é fácil você dizer que é falso ou é verdadeiro, mas o diabo, ele conhece isso e vem trabalhando com falsas heresias e falsas doutrinas, para fazer com que aquele que não tem uma experiência, um conhecimento, aquele que nunca estudou, aquele que não tem comunhão com Deus, na oração, no jejum, na consagração, seja enganado. Olha se não dá para ser enganado com um texto desse, presta atenção. Primeiro, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, quem? Nós mesmos quem? Os apóstolos. Pastor, você está dizendo que Paulo disse, ainda que um apóstolo fale alguma coisa, você acha que eu vou duvidar? A pessoa que tem um ofício desse de apóstolo, sim. Existem muitos falsos apóstolos por aí. Não é por causa do ofício que você precisa acreditar no que tal pessoa tem, mas fazer como os crentes de Bereia. Quando Paulo pregava ou quando alguém anunciava, eles estavam em cima do Antigo Testamento verificando se o que o Paulo falava era verdade. Segundo, ainda que nós mesmos, ou segundo, um anjo do céu. Irmãos, não é um anjo comum, é um anjo do céu, ou seja, é alguém que tem características espirituais. Enquanto eu uso a palavra para discernir o verdadeiro do falso apóstolo, eu tenho que comunhão com o Espírito Santo, com a oração e com o jejum, para mim saber quando é um Espírito de Deus que está falando ou não. É por isso que Deus dá ainda o dom do discernimento de espírito. Enquanto nós temos a palavra para identificar o falso mestre, nós temos também o Espírito de Deus para identificar quando alguém está falando de Deus e quando alguém não está. Se você até hoje tem tentado pertencer ao grupo daqueles que ora, busca e consagra, não quer saber de palavra, ou aqueles que só quer saber de teologia e não quer saber de oração, você está pertencendo à igreja errada, porque a igreja correta ora, busca e consagra, mas não esquece de ler a palavra de Deus. Terceiro, mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, segundo, um anjo dos céus, vos anuncie o quê? Um outro evangelho. Pastor, você está dizendo para mim, que se alguém aparecer pregando o evangelho, pode ser que seja falso? Sim. É uma coisa interessante, meus irmãos, porque a palavra outro que aparece aqui, ela tem dois sentidos no Novo Testamento. Às vezes aparece a palavra outro, allos, no grego, que tem o sentido de outro do mesmo tipo. E às vezes a palavra outro aparece como heteros, outro de um sentido ou de um tipo diferente. Por exemplo, João capítulo 14, Jesus disse que ia mandar outro, olha a palavra outro, outro consolador. Se você olhar a palavra outro, lá no texto de João 14, você vai ver que é allos, outro do mesmo tipo. Ele estava dizendo, a minha igreja não vai ficar órfã, eu vou mandar outro consolador, ou seja, do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma essência, e é esse Espírito que está aqui esta noite. Agora, esse outro que aparece aqui em Gálatas, é heteros. Esse outro significa outro de outro tipo. Se alguém aparecer anunciando um outro evangelho, ou seja, de um outro tipo, que não seja o evangelho verdadeiro, ele chama de maldito, porque é a palavra anátema que aparece aqui. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que hoje em dia existe esse engano por aí, e esse engano está querendo entrar dentro das igrejas. Esse engano também às vezes é utilizado por meio de palavras, porque para o mundo físico, nem sempre aquilo que é verdadeiro, é totalmente verdadeiro.
Nem tudo aquilo que é falso é totalmente falso. Inventaram que, até no Covid-19, tem o falso positivo e o falso negativo. O que é o falso positivo? É alguém que faz o exame, dá positivo, e você não está com a doença. E o que é falso negativo? Faz o exame, dá negativo, e você está com a doença. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque estão tentando colocar por aí, e confundir o verdadeiro, como sendo uma parte verdadeira, e a outra não. Da mesma forma, com o falso. Eu quero finalizar, citando 2 exemplos aqui, de mentiras que são propagadas como verdades, e verdades que são propagadas como mentiras. Quantos dias? O dia tem quantas horas, meus irmãos? O dia tem 24 horas arredondado. É uma mentira que foi propagada como verdade. O dia de fato possui 23 horas, 56 minutos e 4 segundos e 9 centésimos. Note, mentiras que são propagadas como verdade. O homem tem uma costela, Adão, pastor. O homem tem uma costela só, pastor. Por quê? Por causa de Adão e Eva. O homem e a mulher, ambos têm 24 costelas, 12 de cada lado do tórax. Então são mentiras que são propagadas como verdade. Quer ver uma mentira que há muito tempo as nossas mães falavam para a gente? Olha, não é bom tomar sorvete com dor de garganta. O que causa as dores de garganta são as infecções causadas por vírus. Uma substância gelada como sorvete pode até amenizar a dor. Em outras palavras, um sorvete quando está com dor de garganta pode até ajudar no procedimento de amenizar a dor. Amanhã vai aparecer um monte de gente com dor de garganta chupando sorvete. Então são mentiras que são propagadas como verdades. Mas eu quero finalizar dizendo que existem verdades que são propagadas como mentiras por aí. E quais são as verdades que são propagadas como mentira? O inferno é aqui nessa terra. Tem uma música do Barão Vermelho, dos anos 90, eu não sou desse tempo, graças a Deus. Dizendo, o inferno é aqui. Outra, o diabo não existe, Deus não existe, pecou, não precisa confessar pecado. Vamos ficar em pé. Mentiras que são propagadas como verdades, e verdades que são propagadas como mentiras. O inferno existe, é real, Deus existe, Ele veio a este mundo por meio da encarnação de Jesus Cristo, para livrar a minha e a sua alma do inferno. Pastor, onde é que está escrito que o diabo existe, que o inferno é real, e que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Na Bíblia. Olha a palavra. Você ama a palavra? Quem ama a palavra? Está na Bíblia. Pastor, onde está escrito que Jesus se encarnou e veio a este mundo para nos livrar do inferno? Na Bíblia, na palavra. Quer distinguir o verdadeiro do falso? Leia e estude a palavra. O Espírito Santo é o outro consolador, está escrito em João 14, que inspirou os profetas e apóstolos do Novo Testamento para escrever. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. E onde é que está escrito isso? Na palavra. Pastor, você falou bastante da palavra. E o Espírito? O Espírito está aqui esta noite, dizendo o seguinte: eu vim a este mundo, além de tudo que eu vim fazer, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito de Deus tem o poder de fazer você reconhecer que você é pecador, que precisa de um Salvador para perdoar os seus pecados,
e que o seu pecado precisa ser confessado e deixado. Aí sim, o homem é perdoado. E quem é que faz isso? O Espírito de Deus. Quem ama o Espírito, mas também ama a palavra aqui esta noite. Tem um corinho que diz assim: eu venho como estou. Vamos, um grande coral. Vamos, Francisco. Eu venho. Oh, porque Jesus por mim morreu. Eu venho. A palavra de Deus foi pregada 2 vezes aqui esta noite. E quem é que usou os pregadores para falar a palavra? O Espírito de Deus. E Ele está aqui esta noite. E Ele está me impulsionando para perguntar para você: onde é que tem uma pessoa aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus? Faça aí a comunicação, olhe do lado direito, esquerdo, verifica se tem alguém que ainda não é um servo de Deus. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Aonde está uma pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Ao findar o labor, bem baixinho. Bem baixinho, abaixa o volume. Isso. Aonde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Talvez você chegou aqui esta noite trazido às vezes por alguém, mas o Espírito de Deus lhe trouxe para ouvir a palavra. E a palavra está dizendo que você não pode sair daqui sem o Espírito. Onde está uma pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Talvez você já foi evangélico, um servo de Deus, mas por causa de algum motivo você se afastou, você parou. Alguém cooperou para que você parasse. Isso, bem baixinho. Onde está uma pessoa que quer retornar à casa paterna? Aonde está uma pessoa que quer retornar para Cristo? Não tem? Vida ou morte? Vida ou morte, qual vais aceitar? Mas eu posso vir amanhã, pastor? Amanhã pode ser muito tarde. Quando? Hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam e vão. Mas a última hora da vida, meu amigo, Ele já meu amigo, não nos meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha. Não aceite ir a qualquer lugar onde só tem a manifestação do Espírito. Não aceite ir a algum lugar onde desprezam a palavra. Não aceite também ir a um lugar onde só tem palavra e o Espírito Santo é rejeitado. Vá a uma igreja que tenha pregação da palavra, mas movida pelo Espírito de Deus.